Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha, que hoje a aula é sobre a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um pouco diferente da regra de 3 simples. De fato, no caso da regra de 3 composta, ela não utiliza apenas 3 valores para encontrar um quarto, mas sim vários valores diferentes, formando diversas razões para determinar um valor desconhecido. Quando uma razão precisa ser igual a diversas outras ao mesmo tempo, é preciso fazer com que todas as outras razões se tornem uma só. Isso não é difícil de realizar. Talvez seja um pouco mais confuso entender. Para fundir duas razões em uma só, basta que multipliquemos as frações que representam essas razões. Quando multiplicamos frações, conforme visto na aula 58, o resultado é formado pela aplicação de uma fração ao inteiro e a outra fração aplicada ao primeiro resultado, obtendo assim uma nova fração do inteiro original, que representa simultaneamente as duas frações originais, ou uma combinação entre elas. Vejamos um exemplo simples. Uma fábrica funcionando 8 horas por dia e 5 dias por semana produz 60 toneladas de alumínio. Devido a um acordo trabalhista, essa fábrica passará a funcionar 6 horas por dia e 6 dias por semana. Qual deverá ser o novo valor da produção dessa fábrica por semana? É justo assumir que, trabalhando mais dias por semana, a produção deverá aumentar proporcionalmente. E também podemos considerar que trabalhar menos horas por dia irá fazer com que a produção seja reduzida também proporcionalmente. Nesse caso, a produção sofrerá influência proporcional ao número de dias e ao número de horas por dia. Poderíamos, dessa forma, escrever duas proporções diretas. X sobre 60 é igual a 6 sobre 5. Usando a regra de 3 simples, nesse caso, encontramos x igual a 6 vezes 60 sobre 5 igual a 72. E y sobre 60 igual a 6 sobre 8. Mais uma vez, pela regra de 3 simples, podemos escrever y igual a 6 vezes 60 sobre 8, que é igual a 45. Nenhuma dessas duas respostas atendem todas as exigências que foram colocadas de uma vez. É preciso colocar todas as proporções em uma única expressão. Podemos pensar assim: 5 dias de 8 horas são um total de 40 horas. 6 dias de 6 horas são, ao todo, 36 horas. Assim, podemos concluir que a produção que era feita em 40 horas, agora será proporcional a apenas 36 horas. A expressão que representa essa situação é x sobre 60 igual a 6 vezes 6, que é 36, sobre 5 vezes 8, que é 40, que reescrevemos x sobre 60 igual a 6 sobre 5 vezes 6 sobre 8. Essa é uma situação de proporção composta. A produção é proporcional ao número de dias e, ao mesmo tempo, é proporcional ao número de horas. Assim, a razão entre os valores da produção é igual ao produto das razões entre os números de dias e entre os números de horas. Para determinar o valor de x nesse caso, basta resolver o produto das razões de referência e, igualando à fração da incógnita, calcular o seu valor. X sobre 60 será igual a 9 sobre 10. X igual a 60 vezes 9 sobre 10. Simplificamos o 60 e o 10, sobram 6 e 1. Sendo assim, 6 vezes 9 é 54. E como o denominador é apenas 1, não precisa nem ser escrito. X igual a 54.
Agora, podemos responder. A produção passará a ser de 54 toneladas de alumínio por semana. A regra de 3 composta é justamente assim. Quando a razão da incógnita é proporcional a mais de uma razão ao mesmo tempo, a razão da incógnita será igual ao produto de todas as razões de referência. Vejamos outro exemplo. 3 pintores, trabalhando 6 horas por dia, conseguem cobrir os 810 metros quadrados de parede em 5 dias. Se contratarmos 5 pintores para trabalhar 8 horas por dia, durante 4 dias, calcule quantos metros quadrados de parede eles conseguirão pintar. Vamos montar uma tabela simples. Na primeira coluna, vamos colocar quantos metros quadrados serão pintados. Na primeira situação, seriam 810 metros quadrados. Na segunda situação, seriam x metros quadrados. Na segunda coluna, vamos colocar a quantidade de pintores. Eram 3, depois passou a 5 pintores. Na terceira coluna, vamos listar o número de horas por dia trabalhados. Eram 6 horas e agora serão 8 horas de trabalho por dia. Na quarta coluna, vamos colocar o número de dias que serão trabalhados. A princípio, eram 5 dias e depois passamos a 4 dias. As 3 referências proporcionais são diretamente proporcionais. Quanto mais pintores, mais parede será pintada. Quanto mais horas por dia, mais parede será pintada. Quanto menos dias de trabalho, menos parede será pintada. As setas apontam sempre para o lado que a grandeza cresce, e nas 3 referências elas apontaram para o mesmo lado, que é aquela que queremos descobrir. Assim, podemos escrever 810 sobre x será igual a 3 sobre 5 vezes 6 sobre 8 vezes 5 sobre 4. Ou seja, 3 vezes 6 vezes 5 sobre 5 vezes 8 vezes 4. Cortando 5 em cima e embaixo, temos 18 sobre 32, que simplificando por 2 dá 9 sobre 16. Então, x é igual a 810 vezes 16 sobre 9. 810 é 9 vezes 90. Cortando 9 em cima com 9 embaixo, resta um numerador igual a 90 vezes 16, que é 1440, e denominador igual a 1, que nem precisamos escrever de novo. Assim, temos x igual a 1440. E a resposta do problema será: com a nova organização, serão pintados 1440 metros quadrados de parede. Até aqui, as regras de 3 compostas que vimos eram todas relativas a proporções diretas. Vamos ver a seguir como ficam caso alguma das relações de proporção for inversa. Um comboio ferroviário viaja a 60 km por hora e percorre 1.500 km em 5 dias. Se o comboio aumentar a velocidade para 70 km por hora, quantos dias serão necessários para percorrer apenas 1.400 km? A velocidade era 60 km por hora e passou a 70 km por hora. A distância era 1.500 km e passou a 1.400 km. E o número de dias eram apenas 5 e passou a x. Analisando as proporções da razão da incógnita, com cada uma das referências separadamente, veremos que, quanto menor a distância, menor o número de dias necessários para percorrer essa distância. Assim, se a distância diminui, o número de dias também diminui. Colocamos, então, as setas apontando para o lado maior de cada grandeza, que, nesse caso, é o mesmo lado, já que as razões são diretamente proporcionais. Analisando a outra referência, vemos que, quanto maior a velocidade, menos dias são necessários para percorrer uma distância. Logo,
A distância e a velocidade são inversamente proporcionais. Vamos registrar isso colocando duas setas ao lado dessas razões. Como elas são inversamente proporcionais, as setas serão uma para cima e outra para baixo, já que quando uma grandeza cresce, a outra diminui. Como a razão da incógnita já tem uma seta ao seu lado, vamos fazer uma seta ao lado da velocidade virada para o outro lado, representando assim que essas duas razões são inversamente proporcionais. Agora que já analisamos a relação de todas as razões envolvidas com a incógnita, podemos escrever a regra de 3 composta, escrevendo todas as frações, escolhendo numerador e denominador na direção que cada seta aponta. A razão da incógnita será igual ao produto das demais razões. X sobre 5 será igual a distância, que possui a seta virada para o mesmo lado da seta da incógnita, será colocada na mesma posição da razão da incógnita, 1.400 sobre 1.500, vezes... Como a seta da velocidade ficou apontando para o lado contrário ao da seta da incógnita, essa razão será colocada invertida em relação às demais. Então, ficamos com 60 sobre 70. Agora é só resolver a expressão como ela se apresenta. 1.400 sobre 1.500 pode ser simplificado por 100 e fica apenas 14 sobre 15. 60 sobre 70 pode ser simplificado por 10 e fica 6 sobre 7. Corto 7 com o 14 e fica 2 em cima, 1 embaixo. O 6 e o 15 podem ser divididos por 3 e fica 2 em cima e 5 embaixo. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 5 é 5. Por fim, temos a proporção x sobre 5 igual a 4 sobre 5. E basta observar que as duas frações são iguais com denominadores iguais. Devem ter, então, numeradores iguais. Portanto, x é igual a 4. E a resposta fica: para percorrer 1.400 km a 70 km por hora, são necessários 4 dias. Um último exemplo. Com 600 kg de cobre, é possível fabricar 18.500 metros de fio com 3 mm² de espessura. Se tenho apenas 400 kg de cobre e preciso de fio com 5 mm² de espessura, quantos metros de fio consigo fabricar? Cobre em quilograma passou de 600 para 400. Metros de fio passou de 18.500 para x. E a espessura do fio em milímetros quadrados passou de 3 para 5. Quanto menos cobre, menos fio consigo produzir. Coloco as setas para o mesmo lado, nesses dois. Quanto mais espesso é o fio, menos fio consigo produzir. Logo, a seta na coluna da espessura deve ser invertida em relação à seta na coluna da incógnita. Agora, escrevemos a regra de 3 composta. X sobre 18.500 é igual a 400 sobre 600 vezes 3 sobre 5. Simplificando por 100, fica 4 sobre 6. Simplificando por 3, fica 1 em cima, 2 embaixo. Por fim, simplificando por 2, fica 2 em cima e 1 embaixo. Agora temos x sobre 18.500 igual a 2 sobre 5. E então, x é igual a 18.500 vezes 2, que é 37.000 dividido por 5, o que dá 7.400. Então, x igual a 7.400. E, finalmente, podemos escrever a resposta ao problema. Com 400 kg de cobre, é possível fabricar 7.400 metros de fio com 5 mm² de espessura. A regra de 3 composta é apenas isso. Analisamos se a proporção é direta ou inversa para cada razão de referência, com a razão da incógnita. Depois,
multiplicamos as razões de referência e resolvemos a regra de 3 simples que se forma. E olha o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!